Não sei se você vai concordar comigo, mas um dos piores sentimentos que a gente pode ter com relação à nossa vida é quando se passa 5 ou 10 anos e a gente percebe que a gente está no mesmo lugar que a gente estava há todos esses anos atrás. Eu, por exemplo, gente, eu entendo, hoje eu tenho uma visão muito diferente do que significa a estabilidade tão cultuada, né, na nossa sociedade, né? A gente busca, principalmente falando em termos profissionais, relacionamento, a gente busca uma estabilidade, né? Por quê? Porque a gente não quer perder o emprego, porque a gente quer ter o nosso dinheirinho garantido no final do mês. E eu também fiz parte dessa massa que buscava a estabilidade, principalmente voltada aos concursos públicos, né? Só que com o tempo, com o nascimento do meu primeiro e depois do meu segundo filho, eu comecei a perceber uma necessidade de crescimento na minha vida. Porque enquanto eu estava solteira, enquanto eu não tinha filho, aquele valor ali que eu recebia, né, aquele valor estável ali que eu recebia, fazia sentido pra mim. Mas, gente, os nossos filhos realmente são bênçãos na nossa vida, sabe? Eles vêm pra trazer algo que a gente tem dentro de nós, que estava escondido, pra tornar a gente mais maduro, pra fazer a gente querer buscar mais coisas na vida, né? Muitas vezes acontece com uma doença, que você chega a um patamar de quase morte, e aí você quer mais da vida. Enfim, a vida, ela chama. Por quê? Porque na vida, um dos princípios é o princípio do ritmo. Não existe estabilidade, tá bom? E tudo isso é uma falsa ilusão, porque a vida acontece, gente, baseado em vários princípios. Um deles é o ritmo, que fala pra gente que a gente não vai ficar estável ali pro resto da vida. Quando a gente se encontra num patamar confortável, pode perceber, durante um bom tempo, né, muito tempo, vê se você não nota que alguma coisa sempre acontece, né, um chacoalhão ali te tira do lugar, faz você se movimentar, né? Esse acordar, esse despertar é muito útil, porque faz a gente desejar querer se movimentar, desejar querer crescer, expandir, tá? E essa questão da estabilidade, gente, ela não é legal, tá? Para quem entende as leis universais, para quem entende as leis divinas, a gente sabe que a gente precisa expandir, a gente precisa crescer. Tem aquela famosa parábola, né, que o mestre dá uma moeda para vários servos, né, cuidar enquanto ele estiver fora, e quando ele volta, cada um dos servos que ele deu a moeda tinha que prestar contas, né? E todos menos um, né, conseguiram ali dobrar, conseguiram ali fazer crescer aquele dinheiro que o mestre deixou para eles. Mas um, com medo de perder aquele dinheiro, aquela moeda, resolveu enterrar. Então, quando o mestre veio questionar sobre a moeda, ele entregou a moeda e falou: olha, eu enterrei ela e ela está aqui intacta, estou devolvendo para o senhor. Só que o mestre falou que ele fez errado, né? Que ele deveria querer expandir, porque ele agiu com base no medo, não fez aquela moeda multiplicar, né? Então, por isso, né, até o que ele tem ia ser lhe tirado, né? Não sei se você conhece essa história, mas é mais ou menos assim. A moral da história é que quando a gente quer manter aquilo ali, que a gente já tem com unhas e dentes, sem querer perder, sem querer diminuir, sem querer perder ou nem querer ser, né? Porque acha que aquilo ali é o suficiente, aquilo ali... Pode ter certeza que a vida vem e dá um chacoalhão para você entender que não existe estabilidade, gente. Esses dias eu tava conversando, né, com uma pessoa que eu não via há muitos anos, que trabalhava numa empresa que eu trabalhei antes de sair, né, por causa do concurso que eu passei. E nessa empresa eu já contei mais ou menos a história aqui pra vocês em vários vídeos, né, que eu queria melhorar, eu queria crescer, eu queria expandir, e ali naquela empresa já não me cabia, porque não tinha como eu me expandir ali, apesar de estar fazendo graduação, pós-graduação, enfim, ali já tinha chegado ao meu limite. E aí eu queria expandir, eu tinha esse desejo, né, então eu fui fazendo os concursos públicos, né, que na minha cabeça, passando por um concurso público, eu ia ganhar mais, eu ia ter estabilidade, eu ia estar feita na vida, né. E foi isso que eu fui buscar. Tudo bem, isso é uma história à parte. Então, o que eu fiz naquele contexto que eu vivia, né? As pessoas sempre reclamando de tudo, reclamando do chefe, reclamando do aumento que foi pouco, reclamando da cesta de Natal que não veio faltando, reclamavam de tudo. As pessoas reclamavam de tudo. Reclamavam umas das outras. Então, eu me senti naturalmente, eu fui chamada, né? Naturalmente, a necessidade de me isolar. Eu já não queria mais fazer parte daquela vibração baixa. Aquilo já estava me fazendo mal. E eu queria realmente mudar a minha vida, sabe? 10 anos que eu tava ali. Não tinha perspectiva de melhora nenhuma, de crescimento, de nada, de expansão. E então eu não queria mais fazer parte daquilo. Eu já me sentia fora dali.
Eu já não me sentia parte daquela egrégora ali, né? Daquelas pessoas, daquela energia, daquele ambiente. Eu sentia que tinha algo muito maior, em que eu poderia colocar os meus serviços, que eu poderia ganhar mais, expandir, crescer, enfim. Então eu me isolei vibracionalmente, né? Porque eu precisava ir todos os dias naquele lugar. Eu colocava fone de ouvido, ouvia músicas que eu gostava de ouvir, deixava minha mente devagar, deixava os meus sonhos de adolescente virem à tona novamente. Eu vivia aquela vida na minha cabeça e tudo. E eu comecei a cada vez mais me desconectar das pessoas, me desconectar do lugar, tá? Porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer, eu não sabia o que, mas eu tinha essa fé, essa esperança, essa certeza de que algo ia acontecer e no ano seguinte eu já não iria estar mais ali. Eu fui levando as minhas coisas da minha gaveta embora, enfim, eu fui fazendo os movimentos, né? Como se realmente eu fosse embora no ano seguinte. E, enquanto isso, as outras pessoas continuavam na mesma, né? E foi o que aconteceu, né? Eu já contei a história. Eu fui chamada para um concurso que eu nem lembrava mais, enfim. E saí daquela empresa no ano seguinte. Aí, algum tempo atrás, eu reencontrei alguns amigos dessa empresa. E, para minha surpresa, né? Conversando, como é que tá a vida? E aí, como é que tá lá o trabalho? Essas pessoas vieram com as mesmas ladainhas de sempre. As mesmas reclamações de sempre, gente. E eu fiquei, assim, chocada. E aí eu entendi, né, que realmente quando a gente reclama, é como se a gente clamasse 2 vezes, né? E aí a gente vive a nossa vida ali, né, altos e baixos, porque sempre vai ter altos e baixos, não tem como escapar disso. A lei do ritmo, né, que a gente tá falando. Mas o alto e baixo daquela pessoa gira em torno do mesmo ambiente, gira em torno da mesma vida sofrida, da mesma vida que não aguenta mais, sabe? Há 10 anos que não aguenta mais. Mas como a pessoa só reclama, ela está mantendo ali o status quo da vida dela. Em alguns momentos ela tá melhor, em alguns momentos ela tá pior, mas ela mantém ali o equilíbrio, né? Os altos e baixos dentro daquela realidade dela. Ela não consegue pular para uma outra frequência, ela não consegue pular para um outro nível, um outro patamar da vida, mesmo querendo, né? Se a gente perguntar para essas pessoas, mas vocês querem melhorar, você quer ganhar mais, quer ter uma vida diferente? Óbvio que essas pessoas vão falar que sim, quero viver, quero melhorar, mas elas não têm a consciência de entender que resultados no mundo físico diferente provém de resultados de causas internas primárias, tá? Quando você começa no seu interior a romper com aquela vida que você tem, em pouquíssimo tempo, dependendo das crenças, a sua vida vai estar modificada. Você vai começar a ver elementos no seu dia a dia que vão te mostrar que você está no caminho certo, né? No meu caso, aconteceu que eu passei no mestrado, depois fui chamada para o concurso, enfim. Essa história toda que vocês já estão cansados de saber, né? Mas foi por uma pequena mudança no meu comportamento, principalmente no meu comportamento interior, gente. Então, cuidado com as reclamações. Isso tudo é de forma inconsciente. A gente reclama, eu reclamo ainda, tá? A minha maior dificuldade como eu falei no outro vídeo, né? Ir pro mundo, né? O meu maior desafio, e eu creio que esse é o maior desafio de todos, não é você quando tá em casa sozinho, conversando com Deus, conversando, né, em meditação, com equilíbrio e tal. O maior desafio da nossa vida é ir pro mundo, é encarar as opiniões diferentes, é encarar as frequências energéticas, as energias, as vibrações diferentes. E aí quando você desperta, quando você tá no caminho do despertar, você começa a perceber que esse tipo de influência, tá, pode te influenciar ou não, desde que você saiba do que se trata, desde que você se conheça, desde que você conheça as leis de criação intencional da realidade, entende? Naquela época dessa história que eu contei, eu não tinha nenhum conhecimento de criação intencional da realidade, eu não tinha conhecimento de lei da atração, eu não tinha conhecimento de nada disso. O único livro que eu lembro que eu li naquele ano foi o livro do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, que foi o patamar inicial, o pontapé inicial que deu início a meu despertar, para o meu poder, para o poder que você também tem, o poder que todos nós temos de mudar a realidade externa, tá? A partir do nosso interior. A questão é que o nosso ego, né, movido pela nossa mente, ele tem um poder incrível quando a gente está dormindo na Matrix. Ele comanda, fica o tempo todo contando histórias para nos distrair. Tá? Você olha para uma
para uma paisagem, por exemplo, como eu tô olhando aqui agora, árvores lá fora, tá chovendo lá fora, e aí a minha mente logo fala, olha, tá chovendo, e daqui a pouco você tem que sair para buscar as crianças, e vai ser ruim, né, vai pegar chuva e tal, mas tá precisando de chuva porque tava quente. Ou seja, a tua mente ela vai estar o tempo todo ali te capturando, tá? Capturando ali o teu foco para o que ela deseja, entendeu? Então, quando você desperta, quando você rompe, você começa, opa, não, a chuva é boa, a chuva é linda, é maravilhosa, olha o cheirinho de terra molhada, muito gostoso e tal. Ah, que bom que meus filhos estudam perto de casa, né? Então, assim, não tenho que ir pra longe, não vou correr risco de pegar alagamento. Enfim, você começa a deliberadamente contar outra história na sua mente, tá? Contar outra história para a sua mente, deliberadamente. E é assim que a gente começa a modificar o nosso interior, modificar os nossos pensamentos e, consequentemente, esses pensamentos geram uma vibração, uma frequência que você emite, tá? Para a vida, para o universo, e com o tempo as coisas, as frequências em ressonância vão vir até você, vão entrar em ressonância com a tua vibração e as coisas vão começar a se manifestar na sua vida, gente, e acontece de forma milagrosa, tá? Eu sou prova disso, né? Vide as histórias que eu já contei aqui no canal para vocês. Então, gente, um exercício muito poderoso, que é o pontapé inicial de qualquer mudança, é você prestar atenção às reclamações, às histórias que a sua mente fala pra você, ao ambiente que você está inserido. Cuidado para você não ser a média daquelas pessoas, né? Fique consciente, fique presente para aquilo que você está falando, para aquilo que você está conversando com seus amigos de trabalho, tá? Porque uma vez consciente, gente, uma vez que você começa a entender a relação causa e efeito, né? Causa, pensamento, efeito, plano físico, você começa a realmente perceber o que você está emitindo. E aí, quando você percebe o que você está emitindo, você pode modificar isso com seus pensamentos e com o tempo, com a prática, tá? Porque você vai ter, no início vai ser difícil mesmo, no início você vai ter que romper patamares, vai ter que fazer um esforço mental muito grande para criar um novo caminho neural, tá? Para aquilo que você quer ver manifestado na sua vida. E para que o outro caminho neural antigo de reclamação, de murmuração, de mimimi, de vitimismo, ele seja enfraquecido, tá bom? E aí começa a chegar para você novas oportunidades, porque isso vai entrar em ressonância com a sua nova vibração. Então, gente, muito cuidado. O nosso dia a dia, não é aquilo que a gente faz uma hora especial do dia, meditação transcendental que vai mudar a nossa vida. O que vai realmente mudar a nossa vida é o que a gente faz no resto do dia, tá? Quando a gente vai pro mundo, quando a gente vai encarar as pessoas, quando a gente vai encarar as diferentes formas de pensamento das outras pessoas, tá? E aí a gente começa a olhar para dentro de nós e se perceber como que a gente reage àquilo que a outra pessoa está dizendo, tá? E aí essa é a grande sacada da mudança de vida, da criação intencional da realidade. É se observar para poder ter atitudes mais assertivas, né? Porque são nossos comportamentos que vão atrair, quando a vida está acontecendo, situações, pessoas, sincronicidades que estão em ressonância com a frequência que a gente está emitindo. Contando uma história aqui agora que eu lembrei, gente. Uma vez eu tava antigamente eu pegava um ônibus para ir pro meu trabalho, né? Para descer a serra. E esse ônibus tinha horários específicos, eu tinha que comprar a passagem com antecedência, que era um ônibus de viagem e tudo. E nesse dia eu lembro que eu não comprei a passagem com antecedência e eu tinha uma reunião muito importante com o meu chefe. E aí eu cheguei na rodoviária para comprar a passagem, não tinha mais a passagem para aquele ônibus que eu estava acostumada a descer naquele horário. E, gente, na mesma hora, minha mente, meu Deus, e agora, Simone, o que você vai fazer? O teu chefe falou pra você ir hoje porque tinha essa reunião e ele quase nunca quer reunião. Logo hoje que tem essa reunião, você perde um ônibus. Meu Deus, o que vai ser agora? Você vai ter que inventar uma história pra não ir. A minha mente entrou em parafuso, gente. A minha mente entrou em parafuso. Só que da mesma forma que ela entrou em parafuso, eu parei, sentei na rodoviária e falei assim, calma. Vamos pensar numa solução, tá? Porque a minha mente já tava falando assim, não, compra a passagem por horário daqui a 2 horas, aí você tenta entrar lá no motorista, ver se alguém faltou, porque geralmente, né, sempre tem alguém que falta, compra a passagem e falta, aí você fica lá do lado do motorista, vê se alguém faltou, e aí tenta ir nesse mesmo ônibus. A minha mente tava dando um monte tava dando uma solução ali meio arriscada, porque eu ia ter que comprar uma passagem 2 horas mais tarde, que aí eu ia perder a reunião.
Mas, enfim, eu peguei, não comprei a passagem, saí do guichê, sentei e comecei a pensar, o que eu posso fazer pra chegar mais cedo no trabalho? Aí, gente, nisso que eu me acalmei, me veio a seguinte ideia. Olha, tem um ônibus que vai pra outro lugar, que sai 15 minutos depois do seu ônibus. Então, o que você acha de pegar esse ônibus, que sai só 15 minutos mais tarde, soltar no meio do caminho e pegar um BRT até o seu trabalho, né? Que aí, dependendo da sua sorte, você consegue chegar até no horário razoável, né? E, gente, foi exatamente isso que eu fiz. Eu comprei o ônibus 15 minutos mais tarde, mas queria por um outro lugar, tá? Um outro lugar na cidade, onde um pouco distante do meu trabalho, só que ele ia passar numa estação do BRT e que tinha uma estação do BRT no meu trabalho. Então eu fiz isso, eu peguei o ônibus 15 minutos mais tarde, desci a serra, soltei na primeira estação do BRT que eu vi, logo veio um BRT e eu estava no meu trabalho meia hora mais tarde. Gente, eu cheguei meia hora mais tarde apenas e meu chefe nem tinha chegado ainda. E ali foi uma lição muito grande pra mim, porque realmente, se eu tivesse dado voz pro que a minha mente estava falando, né? Eu teria feito besteira, eu teria perdido a reunião, ia ficar com um clima chato no trabalho, enfim, né? Não ia dar certo. Mas, quando eu me acalmei e comecei a pensar racionalmente nas soluções, com calma, né? Respirei com calma, não desesperada ali pra comprar logo a passagem e ver se, né? Porque eu poderia perder também a passagem, enfim. Quando eu parei racionalmente e comecei a pensar, a resposta veio e tudo fluiu naturalmente, tudo fluiu perfeitamente. Gente, então, era esse o recadinho que eu queria dar pra você hoje, tá? Se você não é inscrito, se você não é inscrita, inscreva-se agora, ative todas as notificações e fique atento pra quando sair o próximo vídeo, tá bom? Um super beijo, até a próxima. Tchau, tchau.